E eu vou estar gravando aqui, né, a chamada. E se alguém depois entrar 10 minutinhos depois que aconteceu algum problema, ok, me pontua aqui no bate-papo já em tempo real, porque senão eu não vou conseguir gerir isso. Eu entrei no final da aula, não dá, eu tenho que simular aqui, isso é até uma orientação da direção, que isso é um ambiente síncrono e que nas aulas síncronas o aluno tem que seguir a regra de uma sala normal, em que entra e a gente faz a chamada, e quem entra depois, que é um direito do aluno, sempre vai ser um direito seu entrar depois ou não, não tem como pontuar a presença, tá bom? É até uma questão legal, eu não posso falar que alguém estava comigo em um lugar, né, se a pessoa não estava, é uma questão legal mesmo, parece brincadeira isso, mas é jurídico. Se acontece alguma coisa com uma pessoa, e ela não, eu alego que ela estava aqui comigo, mas ela não estava aqui comigo, isso é uma questão jurídica e de boa fé e de ética, que envolve muitas coisas nisso. Então eu vou fazer a chamada, tá bom? E aí eu quero que vocês vão pontuando, e se alguém ficou para fora, tá bom? Amanda? Não. Hoje é dia 12/5. Angélica tá aí. Angélica. Bruna? Não está. Camila? Ok. Eduardo Lopes? Ok. Evandro Foltran? Ok. Felipe Casarini? Isso aí, Angélica. Felipe William? Guilherme Mateus? Igor? Jackson? João Pedro? Natália Jacovelli? Ricardo Souza? Rodrigo Alves? Ok. E um monte de galera faltante aí, ó. Vou pontuar quem tá faltando. Amanda, Bruna. Alguém pontuou pra mim que tá com algum probleminha. Um minutinho só, deixa eu ver aqui no WhatsApp. Amanda está com problema na internet, é verdade. Vou ver o que eu penso aqui com ela depois, tá bom? Se ela conseguir entrar depois, eu valido a presença dela. Ficou o Douglas de fora. O Anthony que não vem mesmo. A Érica sempre bem participativa. O Luiz Fernando. Matheus Quibão. Oséias. Paulo, que já deve ser desistente. E o Rafael Silva.
Nenhum desses que eu falei tá por aí e eu não pontuei, né? Então, beleza, gente. Começar a aula falando sobre os operadores avançados. Para fazer isso, eu não vou usar o Code Blocks, nem o deve ser. Eu vou abrir aqui a minha apresentação PowerPoint e vou fazer a explicação aqui digitando para vocês conseguirem entender melhor o conceito. Vamos lá. Um minutinho. Vamos lá. Se ficar ruim aí, para vocês verem, me pontue, tá bom? Para que eu possa melhorar aqui. Vou digitar um texto. Estão vendo a minha tela? Sim? Sim. Então, imagina aqui, ó, que eu tenha uma variável. Vocês aprenderam a declarar a variável. Foi, ó, int soma. Aí eu falo que soma recebe 0. Soma recebe 0. Crio uma outra variável aqui, ó, V1, que é valor 1, V2, que é valor 2. E falo que V1 recebe 10. Ei, tá ficando maiúsculo aqui porque é um PowerPoint. V1 recebe 10 e V2 recebe 20. Eu tenho aqui, então, variáveis como vocês estão acostumados a usar, que você declara a variável, atribui valor para a variável. Eu posso atribuir um valor para a variável ao invés de pedir para o usuário digitar um valor. E aí, toda vez que envolve cálculo matemático um pouco mais complexo, a gente tem o hábito de criar algo chamado teste de mesa. O que é um teste de mesa, gente? Um teste de mesa é como se fosse uma tabelinha que você cria para simular os valores que as variáveis têm. Então, você analisa um código, vem aqui, recria numa tabelinha as variáveis, ó, V1 e V2, por enquanto. Eu vou criar também a variável V3, para ficar um pouco mais complexo. Aí eu venho aqui para fazer esse teste de mesa, eu começo a validar a tabela. Então, soma começa valendo 0, eu jogo 0 aqui. V1 começa valendo 10. V2 começa valendo 20. E V3 começa valendo 10 também. Eu venho aqui e coloco 10. Agora eu vou usar um exemplo que geralmente vocês fariam. Se eu quisesse falar que soma recebe o valor que existe na variável soma mais valor V1, mais o V1. Quanto que dá soma agora, gente? Quanto que eu jogaria aqui para minha tabela verdade o valor de soma? Matheus entrou agora? Matheus, chegou? Tem que me falar que chegou, hein, meu filho? Porque a professora está controlando aqui. Matheus, que bom. Tá. Deu 10. Jackson falou que deu 10. Camila falou que deu 10. E Evandro falou que deu 10. Muito bem. Aí eu venho aqui, né, na variável soma. E agora eu modifiquei o valor dela. A tabela, o teste de mesa, funciona como se fosse o processador do computador, para você acompanhar o que está acontecendo. Mas o que eu queria dizer aqui, né? Queria mostrar para vocês,
é que existem alguns operadores matemáticos para deixar o código mais elegante. Fazer essa linha de código aqui, ó, soma igual a soma mais 1, é a mesma coisa do que fazer soma mais igual a V1. Olha que código elegante. O processamento dele é mais rápido, a linha de código fica encurtada e demonstra elegância no desenvolvimento. Quando eu falo soma mais igual a V1, quanto que vai dar isso de novo? Ele vai dar 10, porque eu pego o antigo valor da soma, que era 0, e somo com o valor de V1, que é 10. Seria o mesmo que falar que é soma igual a 0 mais 10, só que usando o operador matemático avançado. Entenderam até aí? Sim? Certo. Eu posso ainda usar e continuar fazendo meu teste de mesa outras coisas, como V1 mais mais. V1 mais mais. Eu venho aqui na variável V1 e o que significa V1 mais mais? É a mesma coisa, seria a mesma coisa de eu escrever V1 é igual a V1 mais 1. Só que de forma encurtada com o operador avançado. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que V1 agora vale 11. Aí, na sequência, eu venho e falo V2 menos menos. Agora que vocês já sabem o mais, quanto que vai valer V2 aqui, turma? Ótimo, 19. Eu tirei 1 do V2. Então, V2 agora vai valer 19. V2 vai valer 19. Continuando aqui o código, né? Se fosse um código lá que tivesse no deve ser. Eu venho aqui agora e faço V3 mais igual a 5. Quando eu coloco V3 mais igual a 5, seria a mesma coisa que eu colocar V3 é igual a V3 mais 5. Assim sendo, qual é o valor do meu V3 agora? 15. Perfect. Então, o meu V3 vale 15. Eu preencho minha teste de mesa aqui, ó, 15. E tem os outros parentes desses, ó. Então, se eu posso usar, só para vocês verem, mais igual, eu posso usar menos igual, vezes igual, mod igual. Já falei sobre o mod com vocês, né? Mod igual. Posso usar dividido igual. E posso usar o ponto igual que eu vou falar para vocês para que ele serve. O mod igual vocês se recordam, né? Sim? O resto da divisão. Não lembram? Não? Não lembro. Não falei? Tá bom. Então, eu vou falar sobre ele. Pause essa explicação aqui, só para eu falar sobre o mod, tá? Depois eu volto e vai ficar claro. Esse operador aí, ele é o operador que nós chamamos de mod. Ele é representado pelo percentual, mas ele se chama, em português, se chama mod, né, se a gente for ler. O que é mod? Vamos pegar um exemplo bem tosquinho aqui, ó. 2 dividido, vou colocar a barrinha, assim, por 2. 2 dividido por 2. Então, 1 vezes 2, 2. Para 2, 0. Uma coisa é o dividendo aqui. Quanto que deu, né? Quanto que deu na divisão. E a outra coisa é o resto da divisão. Então, quando eu coloco no código de computador, por exemplo, resu é igual 2 dividido por 2, quanto que dá?
1. Quando eu coloco resu é igual a 2 mod 2, resu é igual a 2 mod 2, quanto que dá o resu nesse exemplo? 0, porque o mod serve para descobrir o resto da divisão. E aí parece, ai que explicação bobinha, para que eu vou usar isso? Pô, ele é usado em inúmeras lógicas. Exemplo de uma lógica, crie um programa para descobrir se um número é par ou ímpar. Onde está a lógica do par ou ímpar? Todo número que você dividir por 2 e tiver resto 0, é par. Então, aqui, ó, vamos constatar. 2 dividido por 2 tem resto 0, é par. 2, quer dizer, 2 mod 2 tem resto 0, é par. 3 mod 2 tem resto 1, então ele é ímpar. E aí vai, ó, 5 mod 2 tem resto 1, é ímpar. Só vai ser par aqueles números que quando você colocar no mod, ele der resto 0. Esse é um exemplo de onde eu usaria a lógica do mod. A outra coisa que eu poderia fazer, por exemplo, descobre para mim se o número é primo ou não. Qual é a lógica para você me falar se o número é primo ou não, galera? Como que a gente sabe se o número é primo ou não? Vamos ver, o João está digitando, a Camila também. Só tem, isso mesmo, João, só vai ter resto 0, né, por 1 e por ele mesmo. O número é primo quando ele é divisível por 1 e por ele mesmo apenas. Ou seja, somente 2 divisões possíveis para ele ser um número primo. Então, para isso que existe o operador mod. Subindo no slide anterior, eu estava falando que nesse exemplo aqui eu posso usar o operador mais igual, menos igual, multiplicação igual, divisão igual e também o mod igual. Então vamos continuar. Nós sabemos que V3 agora somou 5 que deu 15. Se eu pegar, ó, aqui é sempre minúsculo, tá? Porque tá colocando maiúsculo. Se eu pegar o V1 menos igual 3. Quanto que vai dar V1 agora? Eu pego o antigo valor do V1 e tiro 3. O antigo valor de V1 e tiro 3. Então, 8, 9, 10, 11. Deu 8 no V1. Continuando, eu posso fazer V2 vezes igual V1 vezes igual a V2, para ficar na ordem aqui. V1 vezes V2. Quanto que deu agora, turma? Quanto que vai dar? V1 valia 8 vezes o V2 que valia 19. Eita, temos alguns problemas aí. Quanto que vai dar? O antigo valor de V1 multiplicado pelo valor de V2. 152. Quem colocou 152, tá certo. Então, V1 agora sai de 10 e vira 152. Continuando, vamos usar o operador mod. Vamos ver se vocês estão bons nisso. V1 mod V2. Façam aí. V1 mod igual a V2. Quanto vai valer V1 agora?
V1 tá na soma? Ah, verdade. Era 8, virou 158, né? Isso. 152. Quanto que deu agora V1 mod V2? Vamos ver se vocês entenderam o mod. Deu 0 mesmo? Vou fazer aqui, porque eu... 152... por 19... 8. Resto 0. Perfeito. Perceba então que o V1 agora foi modificado para 0. E por fim, um outro operador, que é o concatenar. Eu vou mostrar aqui um exemplo de concatenar. Vou subir isso aqui. Não. Se eu vier aqui e fazer isso aqui, ó, V3 recebe V1 concatenado com V2. Esse símbolo ponto aqui na linguagem de programação se chama concatenar. No português, claro, o que significa concatenar? Já ouviram a palavra concatenar? Não? Não, tá. Eduardo, ótimo, Eduardo. Juntar. Concatenar é um operador usado para fazer junção. E esse símbolo de concatenar, ele é muito conflituoso às vezes. Por quê? Você vai lá no JavaScript, né? Se você pegar, você vai ver que o concatenação acontece de outra forma, usando o operador mais, o que deixa muito confuso. Por isso que o povo odeia JavaScript, alguns programadores, porque, caramba, criasse um operador de concatenação, né? Mas nós temos um operador de concatenação, que é o de junção. Parece que não serve para nada, mas serve para muita coisa. Vou dar um exemplo. Uma pessoa... Vou dar um exemplo do que eu estou fazendo, porque aí vai ficar mais simples para que eu escreva. Eu estou fazendo um sistema web em que a pessoa informa o nome do corretor de imóveis, por exemplo. Quanto que é o valor da comissão dele. E na sequência informa se ele tem MQL, que é serviço de marketing, quanto que essa pessoa de marketing vai ganhar. Informa se ele fez parceria com algum outro corretor e quanto que esse parceiro vai ganhar. Ok, foi feito vários cálculos lá dentro da plataforma web, com lógica, tudo, mas chega um momento que eu quero mandar um WhatsApp comunicando o financeiro sobre esse pagamento. Quando eu vou mandar para o WhatsApp, eu tenho que consumir uma API de WhatsApp, né? Isso é chamado consumir API. Eu uso uma API pré-existente, codifico e preparo a variável de envio para o WhatsApp. Só que aqui no WhatsApp não é lógica de programação, não é código, é texto. Então o que eu faço? E eu preciso mandar numa string só, num texto só, todo aquele texto juntado, concatenado. Então o que eu faço? Eu pego todas as informações, nome do corretor, valor do corretor, concateno. Concateno com o nome do marketing, concateno com o valor do marketing, aí eu vou concatenando todas essas informações e ela vira uma única string de texto que eu envio lá para o WhatsApp depois. Então, o caractere de concatenação, ele é muito útil, né? E por isso a linguagem C se preocupou de ter um caractere de concatenação exclusivo e não se confundir com mais. Então, olhando aqui, gente... O que vai acontecer? Vamos ver se vocês abstraíram. Quanto que vai dar V3? Opa! 0,19, isso mesmo. Ele pegou o valor do V1 e juntou com o do V2. Concatenou, mas não somou. Isso não é uma soma, é uma junção
de dados. Muito bem aí quem respondeu primeiro e quem entendeu o conceito. Então, quanto que deu aqui mesmo V3? 0,19. 0,19. Eu posso, então, finalizar aqui, reproduzindo novamente algum outro exemplo e falar aqui. Soma, recebe. Vamos lá. V1 mais V2 mod V3 mais V1 menos menos. Nível de dificuldade intermediário. Peguem tudo que eu expliquei e descubram quanto que vai dar a soma. Eita, que rápido que foi! Verdade, Evandro? Sei não, hein? Nem eu calculei ainda. Podem ir testando ainda. Vão testando aí. Você chutou, né, Vandão? Ah, bonitão. Mod 3. Sei não se vocês vão acertar. Zero é mais fácil chutar zero, né, gente? Vamos lá. Vamos testando aí. Não é tão simples assim. Gente, a galera que chutou zero aí acertou, hein? A galera que chutou zero acertou. Vocês chutaram ou conseguem explicar como que vocês chegaram nesse valor? Falem aí pra mim. Jackson, Camila, Cami. Camila, você mudou de ideia? Você mudou de ideia, Camila. Ok. Esse daqui é bem bizarro, gente, mas vamos lá. E aí, na sequência, eu vou explicar sobre isso com mais carinho ainda. Nós vamos pegar e remontar essa operação aqui embaixo, só para entender, tá? Não seria código, isso daqui é comentário. Soma. Deixa eu fechar meu WhatsApp, fica apitando, eu me distraio. Soma, recebe. Aí eu venho, V1, quanto que vale V1? 0. Mais V2, que vale 19. Mod V3, que vale 0,19. 0 aqui, antes, não tem valor. Mais, olha só, V1 menos menos. Aqui o bicho pega. Tá vendo que tem V1 menos menos e o menos menos tá pra cá? Tá aí? Ai, eu caí. Travou mesmo, gente. Eu vou falar de novo o que eu falei nos minutinhos finais. Vocês estão me ouvindo novamente? Então, o
Só me falem se estão me ouvindo de novo, senão eu vou falar sozinha, né? Amor. Ah, que bom, Jackson. Tá. Agora estão todos aí comigo de novo? Ivandro? Tô sem áudio? Não, né? Ai, tô sem áudio, entendi. Pessoal, eu tinha caído mesmo, tá? Agora tá todo mundo me ouvindo? Sim? Ok, então eu vou voltar aqui naquele ponto, tá? Nós tínhamos esse problema para resolver, ó. Quanto que dá a soma? Eu fiz um comentário só para eu substituir nos valores. Aí eu peguei V1 que vale 0, V2 que vale 19, mod V3 que vale 0,19, mais V1 menos menos. Ó, vou até grifar isso de amarelinho. Tá, V1 menos menos. Observem que o menos menos está aqui, ó, atrás da variável. Então, significa que eu vou vir aqui no V1 e vou tirar 1 do V1. Ou seja, V1 vai valer menos 1. Menos 1. Só que ele tirou 1 do menos 1, mas na hora de passar aqui para o cálculo, ele vai passar o novo valor ou o antigo valor? O que vocês acham? Novo valor, que seria menos 1, ou o antigo valor, que seria 0? Não sabem ainda, né? Tá. Ele vai passar o antigo valor para o cálculo. Para o cálculo, ele passa o antigo valor, que é 0. Só que ele modifica o valor de menos 1. Então, o que acontece? Seguindo a regra de precedência, ele faz o cálculo da seguinte forma. Primeiro faz esse é o operador mais poderoso, tá? Ele vai fazer esse aqui. Aí depois, ele caminha para o mod e só depois ele vai para as somas. Isso daqui nós chamamos, então, de regra de precedência. Regra de precedência. A regra de precedência fala que todos esses operadores avançados são mais poderosos no cálculo, ou seja, eles são executados primeiro. Então, primeiro, se aparecer mais, menos, menos, mais igual, vezes igual, ele vai ser executado primeiro. Aí depois ele vai para o mod. Então, agora recalculando aqui, ó, eu fiz primeiro o V1 menos menos, que deu menos 1, mas como o menos menos está aqui atrás da variável, ele passa o antigo valor para o cálculo. Olhando aqui, então, soma vai ficar assim, ó, soma vai ficar 0 mais, ele vai fazer esse cálculo primeiro. Quanto que dá 19 mod 0,19? O 0 não significa nada ali, então vai dar 0. Ele calculou aqui, mais o 0 final. O valor final da variável soma 0. Isso daqui é um exercício muito usado em provas de lógica e programação dentro das empresas. Lembra que eu falei que quando vocês vão para o primeiro teste de lógica e de programação, eles te colocam para fazer exercícios manuais, para entender se você sabe analisar um código. A pergunta final seria: qual o valor das variáveis envolvidas? Soma vale 0, V1 vale menos 1, nós encontramos os resultados finais, ó. Menos 1, 19 e 0,19.
Esse é um tipo de exercício que você não consegue resolver sem montar o teste de mesa, que é essa tabelinha em que você faz o processamento mental das variáveis, ok? Dúvida com essa explicação até aqui? Exato, Evandro, ele vai alterar a variável e vai passar o valor antigo para a variável, para o cálculo, né? Ele altera a variável, mas passa o valor antigo para o cálculo. Vamos para mais... Ficou complicado? Eu vou fazer mais um exemplo aqui, e aí a gente cria um slogan para essa explicação para a gente memorizar. Vou apagar minha tabela. Tô precisando de água. Ok. Vou apagar as variáveis e vou começar um exemplo para facilitar essa explicação, então. Vamos lá. Eu tenho aqui uma variável int x e a variável y. Então, eu vou desenhar aqui a variável x e y no meu teste de mesa. X começa valendo 10. Valendo 10. E aí eu falo, z recebe mais x. Tem uma outra variável z. X tem valor 10. Y eu não atribuí valor nenhum para ela. Então, eu vou colocar um outro valor aqui. Y recebe 5. X recebe 10. E Z recebe mais x. Regrinha. Tentem montar um slogan aí para mim, para a gente memorizar. Mais na frente, percebam que o mais aqui está na frente. Mais na frente, todo mundo toma. Isso é uma boa explicação, bastante técnica, hein, ó. Operador mais na frente, todo mundo toma. Por que todo mundo toma? Porque tanto a variável x, que valia 10, passa a valer 11, quanto a variável z já ganha o novo valor, que é 11. Então, nesse caso, acresce a variável e passa o novo valor, não o antigo valor. Entenderam isso aí? Tem um slogan melhor para essa explicação? Criem aí. Eu lembro que numa aula um aluno criou um slogan maravilhoso para memorizar isso. Isso aí, 1 mais 10. E o Z ganhou um novo valor. Complexo? Certo. Os dois toma. É isso aí mesmo, os dois toma. Ficou bom. João Pedro? Vamos ver o que João Pedro está digitando. Então, no exemplo anterior, se estivesse menos antes do V1, o resultado seria menos 1. Ok, isso mesmo. Se o operador estivesse na frente ou atrás, faz muita diferença. Olha aqui, ó, continuando. Se eu vier agora e falar isso aqui, ó. Y valia 5, né? Eu não preenchi aqui, ó. Y começou
valendo 5. X recebe Y. Ai, que nervo. X recebe Y mais. Ó, eu vou lá no Y, que estava valendo 5, né? Eu vou lá no Y, que estava valendo 5, acresço o valor de Y e falo que ele está valendo 6. Entretanto, para passar para X, eu passo o valor antigo, que é o Y valia 5, X então vale 5. Deu para entender aqui? Mais na frente, em todos acresce. Ok. Mais atrás, acresce só nela. Isso. Boa. Tá bom? Isso então, pessoal, funciona tanto com mais, quanto com o menos, tá bom? A única coisa é que o mais soma e o menos tira. Meninas, ok? Meninas estão quietinhas aí agora. Ah, tá envolvendo muita matemática, né? Que medo, né? Tudo bem, gente? Vamos para um outro exemplo final. E aí eu vou deixar vocês se desafiando, concorrendo entre vocês mesmos. Vamos lá. Exemplo final. Int x YZ. XYZ. Apago. X. Olha que louco esse operador. X recebe Y, que recebe 10. Vou colocar todo ele aqui. Z recebe mais X. Z recebe mais X. X recebe menos X. Y mais. E X recebe X mais Y menos Z menos. Bonito, hein? Bonito de ver. Vamos processar isso aqui no nosso teste de mesa. X, Y, Z. X recebe Y, que é igual a 10. E aí, galera, novo para vocês, não é? Você faz de trás para frente. Y recebe 10. 10. Se Y recebeu 10, X recebe Y, que também vale 10. Z. Z ainda não tem valor. E Z recebe mais X. Esse vocês já sabem responder. Respondam para mim quanto que dá esse aí. 11. Quem ganha 11? Z igual a 11 e X igual a 11. Muito bem. Z recebe 11 e X recebe 11. Olha esse que bonitinho. X recebe menos X. Quanto? 0. Vocês gostam de chutar 0, né? Só para eu entender. Por que vocês acham que é 0? Muito bem, João Pedro. Menos 11. Perceba que não tem 2 sinais de menos aqui, é um sinal de menos. Então, X, na verdade, está recebendo a negação de X. Era a mesma coisa que eu falar, negue X, menos 11. Negativei. Vou lá no Y agora. Vou no Y e acresço 1. 11.
E agora descubram para mim quanto que vai dar aqui. Façam para mim o cálculo. 2 minutinhos para vocês fazerem. Esse aí é os dois. É que tá aparecendo que já tá avaliado, por isso que eu achei estranho. Dez? Quem dá 10? Quem que deu 10? Lembra que tem várias variáveis envolvidas ali no processo, né? Z. Ó, então vamos remontar. Primeiro cálculo a ser feito. Tira 1 do Z. Z valia 11. Como o menos menos está aqui atrás, eu vou tirar 1 do Z, que vai dar 10. Mas para o cálculo eu vou repassar o antigo valor, que é 11. Então, remontando, x recebe menos 11 mais 11 menos o valor de Z, que era, não é aqui, menos 11. Então, x recebe, menos com mais anulou aqui, morreu, né? E o valor final de x é menos 11. Então, x está valendo menos 11, tabela verdade. X vale menos 11, y vale 11 e z vale 10, ok? Entenderam então esses operadores avançados? Valor antigo, Camila? Exato. Se está atrás do sinal, é porque pega o valor antigo. O que eu vou fazer agora? Entenderam? Não tem nenhuma dúvida? Para esse momento da aula, eu não quero que vocês usem o compilador, tá bom? Eu quero que vocês tenham aí um caderno na mão agora, uma caneta, e eu vou deixar aqui na tela e vou dar um tempo para vocês, alguns exercícios, e eu quero ver quem consegue resolver o maior número deles, tá bom? Vamos ver. Vou compartilhar. Um minutinho só que eu vou compartilhar. Gente, ABC, A, B, C. Um minutinho só que eu vou finalizar, tá? C, 1, 2. Na tela, então, quatro exercícios para vocês fazerem no papel e trazerem para mim a resolução aí, montando aquele teste de mesa. É impossível resolver sem montar o teste de mesa, tá bom, gente? Vou ficar, então, uns 10 minutinhos fora para vocês tentarem resolver isso aqui. Combinado? Combinado? Deem um ok aqui para mim. Ok, então tá bom. Já volto, tá bom?